E aí, alunos e alunas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências comigo, né, professora Larissa. E na aula de hoje, como eu já tinha dado um spoiler na aula passada, né, nós vamos continuar falando do sistema imunitário, tá? Sistema de defesa, né, do nosso organismo. Então, fazendo aquela nossa retomada, nós falamos que o sistema imunitário é o sistema de defesa, de proteção. Nós vimos que juntamente com o sistema linfático, né, que ele faz essa defesa, e que essas células que fazem essa proteção são os glóbulos brancos, né? Os mecanismos de ação desses glóbulos brancos também nós falamos na nossa última aula, que é a fagocitose, né? Identificar, englobar aquele agente patogênico, né? E também um dos outros mecanismos é a produção de anticorpos, tá? Então, só frisando aqui, na aula passada, sobre tudo isso que a gente viu, é o que a gente chama de imunidade natural, que o nosso próprio corpo sozinho desenvolve, tá? Nesta aula de hoje, nós vamos falar sobre outras formas de imunizar o nosso organismo, que é a imunização artificial. Ou seja, é você induzir, forçar o corpo a ficar imune, tá? Sem ser, né, da forma natural, tá? E como seria isso? Através de soros e vacinas, tá? Mas olha só, o nosso organismo, como nós já vimos na aula passada, ele está constantemente exposto à ação de vírus, de bactérias, né? De micro-organismos aí patogênicos. Micro-organismos que causam doenças. Alguns deles nem chegam a causar doenças, né? Porque são identificados aí pelos glóbulos brancos e a gente consegue se livrar deles facinho, tá? Infelizmente não é assim para todos eles, né? Mas constantemente a gente está exposto. E como que a gente chama mesmo todas essas possíveis ameaças ao nosso organismo? Você lembra? Nós falamos disso na aula passada. Vamos ver através de um quiz se você consegue se lembrar. Organismos patogênicos e partículas estranhas ao corpo são chamadas aí pela ciência de letra A, anticorpos, letra B, antítese, letra C, antígenos ou a letra D, antivírus. E então, E então, como que nós chamamos todas essas ameaças que o nosso corpo consegue identificar, né? E muitas delas consegue combater? Anticorpos? Não, né? Anticorpos é o que a gente vai produzir em determinadas situações e que vai garantir a nossa proteção. Antítese? Não, né? Um termo da língua portuguesa. Antígenos? Sim, são os antígenos. Essas partículas, esses agentes patogênicos que o corpo identifica e vai tentar proteger, tá? E antivírus não, né? Poderia ser, mas somente se a gente estivesse falando de um vírus. Nem sempre o que vai ameaçar o nosso corpo é um vírus. Pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, certo? Então, por isso, a resposta correta era antígenos, tá? E aí, então, para aumentar a nossa proteção, muitas vezes a gente utiliza vacinas ou soros. E é justamente sobre isso o tema dessa nossa aula.
tá? Então, começando pelas vacinas. O que é uma vacina? Como que ela é feita, tá? Tem várias técnicas, mas a maioria delas é feita desta forma. Preparações de micro-organismos. Pegar o próprio organismo que causa a doença, enfraquecer ele, tá? Deixar ele bem fraquinho a ponto dele não poder causar uma doença, deixar ele morto em alguns casos, tá? Ou inativos. Inativo é quando ele não vai conseguir se reproduzir. Ou ainda fragmentado. Fragmentos quer dizer deixar ele em pedaços, né? Destruído. Isso é uma vacina. É um conjunto do próprio organismo que causa a doença. Tá, mas e como é que não vai deixar a gente doente, então? Porque quando elas são introduzidas, né, no nosso organismo, vamos imaginar uma vacina, né, colocada ali, injetada no braço, não é imediato, tá? Não é na hora que você recebeu a dose da vacina. Mas passado um tempo que essa vacina está entrando, circulando no seu corpo, o seu corpo, os glóbulos brancos, vão identificar todos aqueles fragmentos ou aqueles micro-organismos enfraquecidos. Por eles estarem enfraquecidos, eles não vão te deixar doente, mas não vão deixar de ser um perigo. Os teus glóbulos brancos terão identificado. E aí, o que eles vão fazer? Produzir anticorpos para agir contra aquele vírus ou contra aquela bactéria, por exemplo, tá? Então, é assim que é fabricada uma vacina. E quando que se percebe o efeito, se ela funcionou ou não? O efeito vai ser percebido quando a pessoa entrar novamente em contato com aquele agente causador da doença, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos pensar numa doença específica, na febre amarela. A febre amarela, ela tem vacina, tá? É uma dose única que a gente precisa tomar, tá? Para garantir a segurança, essa imunidade. Essa doença, ela é transmitida por um inseto, tá? Existem mosquitos, né, que são da área mais silvestre, matas, tá? E existem os urbanos, que inclusive pode ser o famosinho Aedes aegypti. Um desses insetos, ao picar a pessoa, estarão transmitindo um vírus. Então, não é o inseto que causa a febre amarela, ele só transmite. Quem causa a febre amarela é um vírus, tá? E o que acontece, então, para fazer essa vacina? Pego esse vírus, enfraquecido, inativado ele, a ponto de deixar com que ele não consiga se reproduzir lá dentro do corpo da pessoa. Quando a pessoa vai receber a vacina, o corpo vai identificar aquele vírus enfraquecido e vai fazer, né, os glóbulos brancos vão fazer a produção de anticorpos. Passou um tempo lá, vamos imaginar, passou 2, 3 meses. E esta pessoa que já está vacinada foi viajar. E na área onde ela estava viajando tinha lá um mosquito. E o mosquito picou ela. E aí o vírus entrou no corpo dela. E agora? E aí que vem a função da vacina. Agora, como ela tem os anticorpos que ela produziu graças à vacina, ela não vai desenvolver a doença, tá? Então, por isso que todos nós estamos na expectativa de uma vacina para o coronavírus. Tem várias já se mostrando promissoras, né? Vamos continuar na torcida. Mas a gente não pode garantir sem testes suficientes, porque a gente precisa ter certeza, passados os meses, né? Se realmente houve essa imunização, tá? Essa produção permanente de anticorpos. Então, a febre amarela é um exemplo, né? Existem várias vacinas já, tá? E aí, aqui uma campanha, né? Ó, febre amarela, vacine-se. Ela é uma doença infecciosa, transmitida por mosquitos, né? Que vivem ou em áreas urbanas e tal, mas que é uma doença fatal se não for detectada e tratada a tempo, né? Então, se tem a vacina, por que não tomar, né? É muito importante estar com essa vacina aqui em dia, tá? As vacinas, elas têm prevenido doenças gravíssimas, entre elas sarampo, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite, rubéola, tuberculose e a febre amarela e outras, tá? Não dá, infelizmente, né, nessa aula para eu falar de cada uma delas, tá? Mas você já ouviu falar de várias, aposto que sim.
E essas doenças graves, elas podem ser já evitadas com a vacina. Outras, algumas delas, já foram até erradicadas com a vacina. Quer dizer que já não tem mais caso, porque as pessoas vacinadas ficaram imunes. Isso é ótimo. Mas, né, infelizmente, quando se tem vacina disponível e as pessoas deixam de se vacinar, o que vem acontecendo é que algumas doenças que estavam erradicadas estão voltando. Um exemplo é o sarampo, tá? Então, o sarampo tem vacina. E por que agora, de uns tempos para cá, tem voltado a aparecer vários casos aí de sarampo? Porque as pessoas deixaram de se vacinar. Então, a vacinação é muito importante e é segura, tá? Inclusive, será que você está com suas vacinas em dia? Nessa fase, na adolescência, também tem algumas vacinas importantes que vocês precisam tomar. Então, pensando nisso, eu deixei esse material aqui para vocês. É do Ministério da Saúde, tá? Esse QR Code, se você depois dessa aula acessar, vai te levar direto para a página do calendário de vacinas, que aqui no Brasil nós adotamos. Então, tem vacinas que a gente toma quando é bebê, né? Outras na infância, mas agora, na adolescência de vocês, tem algumas bem importantes. Então, confere aí, confere com a sua mãe, com a sua família aí se a sua carteirinha está em dia, né? Manter as suas vacinas é preservar, é cuidar da sua saúde, tá? E, seguindo então, com base no que nós falamos até aqui, agora tenta aí responder com as suas palavras, né? Por que as vacinas são tão importantes? Vamos lá?
Então, por que as vacinas são tão importantes? Claro que você respondeu com as suas palavras, né? Existem várias possibilidades da gente responder essa questão, mas basicamente porque elas são preventivas. Então, elas atuam fazendo com que o nosso corpo seja estimulado a produzir anticorpos, tá? Por isso que elas são tão importantes, porque elas vão atuar na prevenção, tá? Quer saber mais sobre vacina? Tô deixando uma dica de um vídeo aqui para você conferir depois dessa aula, tá? Tem o link e o QR Code aqui para você fazer a leitura. E quanto ao soro, você já ouviu falar? Não é o soro quando a gente está desidratado, tá? Não é aquele soro quando você tem uma diarreia, que você precisa ficar com o soro na veia. Não é desse que eu estou falando. Estou falando do soro terapêutico. Este é um imunobiológico, é uma forma de imunização também, mas que não é preventiva. Ele vai agir em outras situações que eu já vou te mostrar aqui, tá? Eles contêm quantidades elevadas de anticorpos. Eles já têm os anticorpos que foram produzidos por outra pessoa ou por outro animal. Por exemplo, o cavalo, tá? E os anticorpos que já estão disponíveis ali, então, eles vão ajudar a pessoa em situações de emergência. Então, vejam um primeiro ponto aí, né, de diferença. Vacina é preventiva. É quando você não teve a doença. Você vai tomar ela para você desenvolver proteção. Soro é quando uma pessoa sofreu ali uma situação emergencial e que não dá tempo de produzir anticorpos. Então, o que vai acontecer? Ela vai receber esses anticorpos prontos, tá? Essa é uma das diferenças. Então, é para casos de emergência. Quando? Que tipo de emergência? Em situações, por exemplo, de intoxicações por um veneno, a peçonha de um animal peçonhento, tá? Toxinas em geral. Então, por exemplo, né, até aqui está o nosso glossário, um animal peçonhento é aquele que produz, né, uma peçonha, um veneno, e que ele injeta isso no nosso corpo. Então, alguns exemplos aqui, ó, algumas serpentes, algumas cobras peçonhentas aqui do nosso estado. Então, a jararaca, né, que os acidentes mais comuns aqui do estado são com esses animais, a jararaca, a cascavel, tá? Aqui temos a aranha marrom. Então, imagine esses animais, eles possuem um veneno, né, e eles inoculam. Em alguns acidentes acontece deles inocularem, injetarem esse veneno numa pessoa. Agora, vamos imaginar o seguinte, faz sentido existir uma vacina para cascavel? Ah, eu vou tomar uma vacina contra a picada da cascavel. Talvez você nunca, né? E com a maioria das pessoas nunca vai ser picado. Então não faz sentido. Não existe a vacina, mas existe o soro contra o veneno da cascavel. O veneno, quando entra no corpo da pessoa, o corpo reconhece aquilo, né? É um antígeno. Aí o corpo dessa pessoa, para não sofrer danos, precisa com a máxima urgência dos anticorpos prontos já. Não dá tempo da pessoa produzir anticorpos. Se fosse produzir, até lá ela morreria, tá? Então, para isso que, né, o soro é desenvolvido, para esse tipo de situação. E aí, então, temos um quiz, um desafio aqui para você. Com base no que nós já falamos de vacina e de soro, pensa aí um pouquinho. Uma pessoa vai viajar para uma área que está tendo um surto de sarampo. O sarampo é uma doença viral, tá? Que é transmitida como coronavírus pelo ar, por gotículas. É recomendável, então, que essa pessoa, na opção A, tome a vacina no ato ali, no dia dela embarcar, dela ir viajar? A B, tome vacina antes da viagem, tipo de 10 a 30 dias antes? Na C, tome o soro terapêutico na hora dela ir viajar? Ou a D, tome o soro terapêutico uns 10, 30 dias antes dela estar indo viajar? O que você acha?
E então, qual foi a sua conclusão? Se a pessoa vai para uma área que está tendo vários casos de sarampo, uma doença transmitida pelo ar, essa pessoa, né, ela precisa garantir a sua imunidade antes de viajar. Ou seja, ela precisa ser vacinada. Existe a vacina contra o sarampo, né? E ela é uma vacina importantíssima. Então, a pessoa vai tomar vacina. Mas ela vai tomar ali, na hora de embarcar, no dia? Não, por quê? Porque até acontecer aquele processo do nosso corpo identificar o vírus, produzir os anticorpos, levam alguns dias, não é imediato. Então não quer dizer que você saiu do posto de saúde e você está imune. Depende de alguns dias aí para o seu corpo produzir a imunidade. Então o ideal é que essa pessoa tome a vacina de 10 a 30 dias antes dela viajar, tá? Então sempre tomar um tempo antes, né? Para garantir estar imune, se precisar, por exemplo, numa situação dessa, né? Viajar para um local com um surto de uma doença, que não é o momento, né? Porque não podemos ninguém de nós viajar agora também, certo? Então, por isso que era a nossa resposta B. E seguindo ainda sobre o soro, olha só essa imagem. Eu tenho certeza que vocês viram essa bichinha aqui passando pelas telinhas, pela televisão, algum tempo atrás. Estão lembrados dela? A Naja misteriosa, né, que apareceu aqui no Brasil. Misteriosa porque este não é um animal brasileiro. Nós não temos naturalmente najas vivendo aqui, né? Ainda bem. E essa cobra, ela foi trazida, né? Não se sabe ainda ao certo como aqui para o Brasil. Vocês acompanharam a repercussão desse caso, né? Passou em todos os jornais, saiu na internet. E essa cobra, ela picou o seu dono. E esse dono foi para a UTI, a unidade de terapia intensiva. Ficou mal, precisou, né, ficar lá em coma, tá? E olha só, a reportagem Instituto Butantan, que é um dos grandes produtores de soro e de vacina aqui do nosso país, tá? Doa soro para jovem picado por cobra naja, né? Isso foi lá no Distrito Federal. Agora esse rapaz já está bem, já teve alta, fora de perigo, graças ao soro doado aí pelo Instituto Butantan. Ele teve muita sorte, porque nós não temos naja, então nós não temos soro contra a naja. Mas como o Instituto faz pesquisas, né, e produz soro e vacina, por sorte do rapaz, tinha algumas amostras ali, o que salvou a sua vida. Agora eu te pergunto, por que esse rapaz precisou do soro? Não existe vacina para picada de cobras, né? Ele precisa imediatamente, em casos, não só nesse caso, mas a picada de qualquer outro animal peçonhento, receber os anticorpos imediatamente. Por isso que é utilizado o soro terapêutico, tá? Então, o soro terapêutico, ele vai fazer o quê? Ele vai neutralizar, vai fazer com que os antígenos ali, o veneno do animal, deixe de agir, deixe de contaminar, deixe de afetar os órgãos do corpo da pessoa, tá? Evitando que o organismo dela sofra danos, certo? O rapaz ficou mal, foi para a UTI, mas graças ao soro isso foi revertido, porque isso foi feito rapidamente, né? Mas se não tivesse chegado o soro a tempo, ou ele não tivesse realmente como receber esse soro, o veneno, né, por ser muito potente, muito tóxico, ia afetar todo o organismo e ele teria morrido, tá? Então, como que é feito o soro? Para muitos tipos de soro, o animal utilizado é o cavalo. Ai, coitado! Primeiro, a gente precisa entender que esse cavalo, ele é criado com todos os cuidados, tá? O animal não vai sofrer com isso, tá? E por que o cavalo? Porque ele é um animal que tem muito mais sangue do que uma pessoa, ele é um animal muito mais resistente e a dose do veneno que vai ser injetada nesse cavalo é uma dose pequena, que não vai comprometer a saúde desse animal, tá? Depois, o que vai acontecer? O cavalo vai produzir anticorpos, o sangue dele. E aí esses anticorpos vão ser filtrados do sangue do animal e é assim que a gente tem a produção de soro, tá? Então, o soro terapêutico salva vidas, né, em muitas situações. E eu trouxe aqui uma curiosidade
que é a respeito aqui da nossa capital do estado, Curitiba, tá? Então, pertinho aqui de Curitiba, em Piraquara, pessoal que é daí, né? Quando tudo isso passar, pode, né, verificar lá, conhecer esse espaço pessoalmente, tá? Nós temos a produção de soro contra o veneno da aranha marrom, tá? Então, o veneno, né, da aranha marrom, vocês sabem, ele provoca danos bem sérios, inclusive em alguns casos graves pode levar até a morte da pessoa. Então, aqui, próximo a Curitiba, em Piraquara, acontece a produção de soro e por ano eles conseguem produzir doses que conseguem salvar até 4.000 vidas, tratar 4.000 pacientes. Ou, em casos mais graves, quando vai precisar de mais soro, consegue salvar aí em média de 2.000 pessoas, tá? Então, é uma produção bem importante, né? Olha só algumas imagens de lá, tá? Então, aqui a gente pode ver o cavalo, né? Aqui a moça já coletando o sangue do cavalo, tá? Essa quantidade aqui, uma bolsa, né? Que a gente pensa assim, nossa, quanto? Mas comparado ao tamanho que é o animal, todo o sangue que ele tem, não é tanto, não vai comprometer a saúde dele e ele não vai tirar todo dia essa quantidade, tá? Esse cavalo, né, que foi usado nesse momento aqui, o sangue dele, ele vai ficar um tempo sem retirar, né? Vai ficar livre, solto, vivendo bem lá, para depois ele ser novamente utilizado, digamos assim, né, para esse fim, tá? E como que eles fazem isso lá? Olha só que interessante. Primeiro eles têm que extrair o veneno, o antígeno da aranha. Mas para tirar uma quantidade, já que a aranha marrom não é muito grande, eles têm que tirar de mais ou menos 300 aranhas esse veneno. Isso para ter 15 miligramas de veneno. Então, para uma quantidade pequena de veneno, 300 aranhas. E como que eles fazem isso? Eles, no caso de cobras, né? Existe outra técnica, mas no caso da aranha, eles vão dar choquinhos nela, porque isso vai irritar, vai fazer com que ela, né, libere esse veneno, tá? Depois eles pegam essas 15 miligramas desse veneno das aranhas em 3 doses de 5 miligramas e vão injetar no cavalo. 3 doses separadas para, né, não dar essa reação no cavalo, mas para que o corpo dele identifique esse veneno e passe a produzir os anticorpos, tá? Depois eles esperam um período ali para que o corpo dele, ou o sangue do cavalo, tenha produzido esses anticorpos e vão retirar uma quantidade de sangue do animal. Mais ou menos 18 litros, não tudo de uma vez só, tá? Então eles tiram de 6 em 6, 3 vezes só, né? E como eu disse, depois aquele cavalo fica um tempão livre ali, sem, né, fornecer sangue novamente. Tem que haver esse tempo para que ele produza mais sangue, assim como uma pessoa, né? Se doar sangue, ela não vai doar todo dia, ela vai doar uma quantidade e depois vai ficar um tempo, né, para recuperar, para produzir novamente, repor aquele sangue, tá? Então, o animal é bem tratado. E aí, depois que coletou esse sangue do cavalo, claro que a gente não pode receber sangue de outro animal, né? Há uma incompatibilidade. Então, o que eles fazem? Eles vão filtrar, vão purificar e aí vão separar os anticorpos e descartar, né, o sangue do animal. E é assim, então, que os frascos, as ampolinhas com o soro são produzidos, tá? Então, nós temos aqui na região, né? Mas no Brasil nós temos aí o Instituto Butantan, que é uma referência mundial, inclusive, em produção de vacinas e de soros, tá? E, né, essas ampolas vão ajudar a salvar vidas, tá? 270 ampolas que sejam produzidas para esse fim do veneno da aranha marrom podem ajudar aí, né, várias pessoas em estado grave ou pessoas, né, que estão no estágio moderado, tá? Então, a finalidade do soro aí é fornecer os anticorpos necessários. E agora temos uma questão aqui para você responder. Sobre o soro antiofídico é o soro contra a picada de cobras, tá? Responda na letra A. Por que é necessário usar o próprio veneno, a peçonha do animal, para fazer o soro? E a letra B. Quais são os componentes ativos, o que tem nesse soro que vai fazer a diferença na hora de proteger a pessoa que está recebendo? Responde aí para mim.
Então, conseguiu responder? Seguinte, por que é necessário usar a própria peçonha, né, o próprio veneno? Porque é ali que estão os antígenos, o qual, né, precisa ser identificado e combatido através da ação lá dos glóbulos brancos, né? Então vão produzir anticorpos contra aquele antígeno, tá? Por isso que é o próprio veneno que vai ser utilizado na fabricação desse soro. E quais são os componentes ativos? Essa é uma pergunta essencial, né? A gente tem que saber. Os componentes ativos, o que tem no soro que faz toda a diferença, que salvou a vida do rapaz lá, né, picado pela naja, foram os anticorpos, tá? Então, os anticorpos é que são os componentes ativos, certo? E aqui temos mais uma questão que diz o seguinte: por que uma pessoa picada por serpente peçonhenta pode sobreviver se receber soro, o soro contra aquela picada, a tempo? Então,
Por que que ela pode sobreviver? Se ela receber, né, o soro, lógico que existe um período, né, em que ela pode receber. Se passar muitas horas, né, infelizmente não vai adiantar mais. Então vai funcionar, vai adiantar se ela receber esse soro no tempo adequado? Porque esse soro contém, como a gente acabou de falar, os anticorpos contra o antígeno, contra o veneno daquela cobra, tá? Então, em casos de acidente com serpentes, né, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, a pessoa que foi picada, ela não pode sair correndo, gritando. Quanto mais acelerada ela ficar, mais o sangue está circulando, espalhando esse veneno, né? Então, ela precisa acalmar ela, de preferência carregar ela no colo, né? Levar ela para um pronto atendimento, tá? Seja uma unidade de saúde, um hospital, um pronto-socorro, né? Mas lá eles vão fazer de tudo, se não tiver ali, vão buscar, né? Imediatamente onde tiver o soro contra a picada daquela cobra, tá? E aí, né? Recebendo a tempo essas doses desse soro, por conter os anticorpos, ela, né, tende a ficar bem, tá? Então essa é a função do soro. E a última questão da aula de hoje. Agora que nós já aprendemos, né, sobre vacina, sobre soro, você vai tentar diferenciar por que um é diferente do outro, quando que um é recomendado ou não, tá? Então tenta responder aí e eu já volto aqui para a gente fazer a correção.
E então, conseguiu diferenciar aí? Vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil aí para vocês estudarem, na forma bem resumida, tipo uma tabela comparativa. Então, a vacinação. Quando que uma pessoa precisa se vacinar? Para ela se prevenir, né? Ela é preventiva. Profilática quer dizer de prevenção. Então, é quando a pessoa não ficou doente, ela vai tomar a vacina para ficar imune, tá? Quando que ela vai ter que tomar o soro? Terapêutico, ou seja, é para tratar um problema. É quando não dá tempo dela produzir os seus anticorpos e ela precisa receber imediatamente eles. A vacina é uma injeção feita com os próprios organismos patogênicos, os próprios causadores da doença, só que enfraquecidos, mortos, né? Que não vão deixar você doente, mas que vão entrar no seu corpo e vão sinalizar aí de que há algo errado e o seu corpo vai produzir anticorpos. Já o soro é a injeção dos anticorpos prontos, tá? Então a vacina, ela faz com que você produza anticorpos. O soro não. O soro já contém os anticorpos que você precisa. Por isso que soro é quando a pessoa já está com a doença, já está com o problema e não dá tempo de produzir sozinho os anticorpos. Já a vacina é quando não está doente, né, para desenvolver essa imunidade, tá? Então é essa a diferença. Dá uma conferida na sua carteirinha de vacinação, cuida aí, né, das suas vacinas, mantenha elas em dia, cuida da sua imunidade, né? Agora que você já sabe o quanto esse sistema é importante, ainda mais nesse momento, né? Vamos cuidar da nossa família, cuidar de quem a gente ama, tá? Agradeço a sua atenção, fiquem bem e até a nossa próxima aula.